Salve, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Dia maravilhoso esse que concedeu o Senhor de vida e deu misericórdia a mim e a você nessa noite. Eu falo para você que sempre traz temor e tremor quando a gente vai pregar a palavra do Senhor. Mas que o Senhor dê graça a mim e a cada um de nós nessa noite, amém? Amém. Abra em João 3, em nome de Jesus. João 3, a partir do primeiro versículo. E hoje nós vamos falar de nova criatura. Amém? Está ouvindo legal aí agora? Tá? Amém. Vamos ler em nome de Jesus? A partir do primeiro versículo diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando, se Deus não estivesse com ele. E Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? E arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Até aí, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Pode se assentar, igreja. Senhor, maravilhoso Deus, Altíssimo Pai, Pai, eu te rogo pela tua misericórdia nessa noite. Eu peço ao Senhor que me dê graça, Senhor, o Senhor que me dê, Senhor, a sua autoridade, que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor permita, Senhor, que eu seja usado pela tua misericórdia para o louvor da sua glória. Essa é a minha oração nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse texto de Nicodemos aqui já foi pregado algumas vezes na igreja. Mas a gente sabe que Nicodemos aqui, como diz, era um membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Bom conhecedor da lei, bom conhecedor da palavra, da doutrina, um bom conhecedor. Mas quando Cristo falou para ele que necessário era ele nascer novamente, ele não entendeu o que Cristo estava falando. Ou seja, Nicodemos ele entendia muito bem da lei, mas do que Cristo estava falando, ele não conseguiu compreender. E Cristo explicou para ele: e se não entende as coisas da terra, como entenderá as coisas do céu? E hoje nós sabemos o que é um novo nascimento, um nascer da água e do Espírito. A pessoa que é nascida da água e do Espírito, ela tem um comportamento diferente, mudado. E Nicodemos não entendia isso. Nicodemos entendia o que estava escrito na lei, mas ele não entendia em Cristo um novo nascimento em Cristo Jesus. Você e eu estamos na igreja, estamos na caminhada, como o pastor Ricardo trouxe no estudo. Fazemos porque somos salvos, não para ser salvos. Graças eu dou ao nosso Deus que a gente entende, compreende, e sempre insistimos em falar que o servo tem que cair para dentro da obra, mas não falamos de salvação através das obras, porque a palavra não diz dessa forma. Mas se eu faço porque sou salvo, então por que não estou fazendo? Então por que não estou fazendo? Se eu faço porque sou salvo, então tem alguma coisa que não está indo de encontro com o certo. Então tem alguma coisa que não está indo de encontro o que eu tenho que fazer como salvo. Eu não vou fazer porque eu sou salvo, porque para mim ser salvo. Eu vou fazer porque eu sou salvo. Então nascer de novo, uma criatura que nasceu de novo,
ela, quando tem de perdoar, ela perdoa sem nenhum esforço. Por quê? Porque ela é salvo, ela é liberta, ela é curada em Jesus, ela é liberta em Jesus. Então, por ela ser salva, ela tem o Espírito Santo de Deus. Então, pedir perdão ou perdoar nunca vai ser problema para o salvo. Nunca vai ser. Tentar com todas as forças e não resistir para entrar em uma causa a qual vai te trazer transtorno, tem que ser uma prática do servo liberto e convertido em Cristo. E muitas das vezes a nossa carne, ela quer tomar frente, mas o que freia a cada um de nós, sendo libertos e salvos em Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Então Jesus fala, e Jesus lhe declarando, em verdade eu te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então é uma coisa muito séria eu se tornar uma nova criatura, ou nascer de novo. Porque uma nova criatura, ela vai ter prazer de adorar e glorificar o nome do Senhor. Uma nova criatura, ela vai ter o prazer de colocar o joelho no chão e orar ao Senhor até que do céu seja derramado o poder. Uma nova criatura, ela tem um prazer de ajoelhar aos pés do Senhor e chorar, derramar lágrima, pedir perdão, reconhecer os erros e pecados sem nenhum esforço. Porque uma nova criatura, ela tem prazer de se humilhar aos pés do Senhor. Ela tem um prazer de reconhecer a Jesus como seu Rei, seu Salvador, seu Senhor, acima de todas as coisas. Uma nova criatura, ela sofre quando peca, porque traz dor no coração dela, porque ela sabe que entristeceu o seu Salvador. Mas se eu não estiver como uma nova criatura, mas se eu não estiver como salvo em Jesus, então qualquer problema que se levanta, o que vai prevalecer é a minha carne. O que vai prevalecer são as minhas vontades, as minhas convicções, as minhas razões. Aquele que não nasceu de novo, ele não olha para o que está escrito. Ele olha para as suas razões. Ele olha para o que eu penso, para o que eu acho. Não foi eu que errei, não foi eu que fiz. Mas o que não nasceu de novo, ele nunca olha e fala assim: a palavra falou para mim perdoar, independente daquilo que fez comigo. Então Jesus ensina por várias maneiras o que é o comportamento do nascido de novo. Porque certamente ele olhou e viu que Nicodemos, ele não entendia o que era nascer de novo. Por isso que ele falou para Nicodemos: Nicodemos, necessário te é nascer de novo. E você que nasceu de novo no Senhor, você está aqui nessa noite, e o que nasceu de novo, ele quer entrar na casa do Senhor e sentir a presença de Deus. Ele quer orar, ele quer ouvir a resposta do Senhor. Ele já chega na igreja ligado na palavra, esperando uma resposta de Deus. O nascido de novo, independente que Deus faça ou que não faça, ele crê que o Senhor continua sendo Deus. Ele continua sendo soberano, independente das minhas vontades que eu tenho. Deus, ele não faz a vontade do homem, ele faz o que é melhor para cada um de nós. E se de muitas vezes a nossa petição estiver de acordo com o Senhor, ele vai fazer porque ele sabe tudo que é bom para mim e para você. Muitas das vezes queremos tomar frente da vontade de Deus e sofremos muito com as nossas atitudes quando tomamos a frente do nosso Senhor. Quando na verdade nós temos que depositar toda a nossa fé no Senhor. Eu também me lembro com muita nitidez que o pastor insistentemente falou que somos salvos pela fé. Mas você entendeu o ser salvo pela fé? Como estamos falando de uma nova criatura, o ser salvo pela fé, você e eu temos que entender uma coisa. Que fé é essa que eu sou salvo por ela? Que graça é essa que me salva? É o favor imerecido do nosso Deus.
E quando eu olho para o significado da fé, o versículo em Hebreus 11 vai falar dessa forma. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção dos fatos que não se vê. A fé é a certeza daquilo que se espera. Eu estou esperando algo, Deus me dá uma bênção que eu estou orando há muito tempo. Ou seja, graças a Deus eu sou casado, mas se eu não fosse, eu orei ao Senhor, estou esperando a minha bênção. Chegar um exemplo, uma esposa, eu vou esperar no Senhor, porque eu já orei e creio que o Senhor vai me dar uma bênção que é uma esposa no Senhor. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. O Senhor vai me dar uma bênção que é uma esposa. Então eu tenho certeza que essa esposa o Senhor já está preparando. Eu tenho certeza que essa esposa eu vou alcançar no Senhor. E ela vai ser uma bênção de Deus. Então, a fé é a certeza das coisas que se espera. E a convicção dos fatos que não se vê. Os fatos que não se vê. Eu vou ter filhos e vou ser muito feliz com essa minha esposa. Isso tudo pelos olhos da fé. E a fé é a confiança em Deus, em Cristo, em Sua palavra. Eu sou salvo pela fé em quem? Em Cristo, em quem me salvou, no Deus Pai Todo-Poderoso, que enviou Sua palavra pelo Seu Filho para me trazer salvação, através dessa palavra e desse Filho amado que se entregou na cruz pelo meu e pelo seu pecado. E outra coisa, confiança na obra salvadora de Cristo e aceitação dos seus benefícios. Fé em Cristo e em Deus, na Sua palavra, na obra salvadora de Cristo. E o que eu tenho que fazer nessa caminhada, a qual determina e solidifica a minha fé? A prova que Abraão era amigo de Deus foi o quê? Deus orientou Abraão, entrega seu filho. Abraão foi lá com a intenção de entregar. E chegou lá, Deus não para. O anjo para. Já prova que você teme a Deus e ama a Deus. E que você é amigo de Deus. Então a minha fé está naquilo que foi ordenado eu fazer. Mas eu não sou salvo porque eu estou fazendo. Eu sou salvo por Jesus morrer na cruz. Por meu e pelo seu pecado. E que testifica a minha fé em Cristo é o que Cristo manda, eu faço. Porque a fé sem obra, ela é morte. Então muitas das vezes você quer ser um nascido de novo, e muitas das vezes Cristo fala para tu fazer e você não faz, manda eu fazer, eu não faço. O que é que ele olha para mim e vê? Esse não nasceu de novo. Esse precisa voltar aos meus pés. Esse precisa voltar à minha ordenança. Esse precisa entender o que eu falo para fazer, traz vida e salvação para a vida de cada um que obedece. Porque ele vai mostrar a fé. Através do seu procedimento de vida, vai mostrar que você sim é salvo. E por isso você está obedecendo. E por isso você está fazendo porque você é salvo. Voltando ao que eu falei no início, por que não estamos a fazer? Se eu tenho fé no que está escrito. Vou dar um exemplo. Muitas das vezes temos que perdoar, não perdoamos. Muitas das vezes temos que demonstrar o amor, não amamos. Muitas das vezes temos que buscar a face do Senhor, não buscamos. Muitas das vezes temos que ler a palavra e não lemos. Porque são ordens do Senhor. Porque essa palavra é espírito e vida. E como que fica a minha caminhada com o Senhor? Não simplesmente chegar, botar meu pé na igreja e dizer que eu tenho fé, mas cadê a fé? Cadê a fé? A fé aprovada, a qual eu e você tem através da obediência ao Senhor. A fé aprovada quando eu e você estamos numa luta, numa guerra espiritual. Uma guerra a qual o inimigo se levanta, você e eu, ou vamos para dentro lutando em oração e continuamos perseverando e obedecendo, ou retrocedemos falando assim, não aguento mais. Não aguento mais. Eu estou fraco, não aguento mais. Deus não olha mais para mim.
Deus não é mais na minha vida. Que fé é essa? Um salvo tem que continuar perseverando no caminho do Senhor. Que prazer é esse de estar na presença do Senhor, de ser salvo, onde a gente se afasta do prazer de estar congregando, onde se afasta do prazer de estar em adoração, onde se afasta do prazer de estar fazendo a obra do Senhor. Quando as pessoas deixam de cultuar, não estou falando de uma forma assim, religiosa não, irmão. Eu estou falando num raciocínio de um salvo. Um raciocínio daquele que recebeu do Senhor uma libertação, uma salvação. Eu estou falando que você tem que... pode cair o mundo, pode acabar, cair meteoro, você tem que estar na igreja, não. Eu estou falando dessa maneira, do prazer de estar na presença de Deus. Perdão. Porque muitas vezes a televisão tem vencido a gente estar na presença de Deus. Muitas das vezes o trabalho tem vencido. Muitas das vezes não conseguimos mais pôr o joelho no chão e clamar ao Senhor. A palavra diz que não temos que extinguir o Espírito Santo de Deus, porque não entristecer o Espírito Santo de Deus também, porque ele é o selo da redenção. O Espírito do Senhor que está em você, que está na nossa vida, ele é o passaporte para os portais celestiais. E se você é um salvo em Jesus, com certeza você tem o Espírito Santo de Deus. Mas se você decaiu da graça, pulou da videira, com certeza vazio pode estar. Aí entra a preocupação da casa vazia. A casa vazia, ela vai ter alguém que vai olhar e vai notar que não tem ninguém morando nela. E quem é esse alguém? Satanás. Então torna-se o estado daquele que um dia estava na videira e pulou dela pior do que o primeiro. Então devagarzinho vai entrando o desvio daquele que acha que ainda está na videira. Que desvio é esse, irmão? De não conseguir mais levantar a mão para adorar, de não conseguir mais colocar o joelho no chão para clamar pela misericórdia de Deus, de não conseguir abrir a boca mais para falar do Evangelho de Cristo, não consegue fazer nada, como o pastor falou, eu faço porque eu sou, não para ser. Mas isso é a prova de que você está na caminhada, é uma das provas, não estou falando que é uma convicção certa, e tem muitos que pregam, que falaram em línguas, que curaram, e o Senhor no final vai falar assim, para trás de mim. Mas quem é salvo ama estar com Jesus. Aleluia. Quem é salvo não faz de tudo para não sair da reta, sair da direção. Mas o mundo hoje tem iludido muito os servos do Senhor. O mundo hoje tem atraído com muitas ofertas a muitos. E muitos têm pulado da graça de Cristo. Muitos têm retrocedido, sendo iludidos pelas coisas desse mundo. Mas a palavra do Senhor vai falar comigo, contigo. Para você que nasceu de novo. Para você que está na graça de Cristo. Para você que é salvo pela fé. Em Colossenses 3 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. E diz assim também: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, e a fornicação e a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando viveis nelas,
Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Então buscar as coisas que são do alto, buscar as coisas que são de cima. Uma coisa eu falo para os irmãos: se tem uma coisa que permanece você focado, permanece você na caminhada firme, é você estar participando dessa obra a qual Cristo fala. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Você participando, você não tem tempo também para fazer parte das coisas do mundo. Porque quando você pula e não quer estar fazendo para Deus, você está fazendo para você. Você está se preocupando no seu bem-estar. Claro que tem que se preocupar na sua família, no seu ganho, pagar suas contas. Mas quando você dedica o maior tempo para você e deixa um pouquinho de nada para Deus, você está mostrando que as coisas da terra são muitíssimo importantes para você. E as coisas do céu, quando eu tiver tempo, eu faço alguma coisa. Aí você fala assim: mas o que eu vou fazer, irmão? O primeiro caminho é orar a Deus e buscar no Senhor. O que eu podemos ser úteis para o Senhor. E um salvo de novo ele tem fruto do Espírito Santo de Deus. O salvo de novo, ele tem o fruto do Espírito. Se eu e você não se segurar muitas das vezes, se eu e você não vigiar, o velho homem quer prevalecer de vez em quando. Não é, Jorge? O velho homem ele quer prevalecer de vez em quando. Então o salvo de novo ele tem uma característica notável nele. Qual é? O fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões. Lembra quando eu e você fazemos parte de muitas coisas do mundo? As bagunças da vida, as quais a nossa carne desejava todo ano, como o pastor Ricardo sempre fala. Todo ano ele esperava o carnaval chegar como eu também esperava. E não tinha freio para as atitudes. Porque a minha carne desejava aquela vida para a bebida, para a perdição, para a bagunça. Mas se já ressuscitaste com Cristo e buscar as coisas que são do alto, como diz na palavra, os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. A carne daqueles que estão em Cristo foi crucificada naquela cruz, com as suas paixões e concupiscências. Não amamos mais o pecado, o mundo, a perdição, e nisso tudo nós com certeza damos bons frutos. O salvo de novo, ele vai dar bom fruto. Um que outra hora ele fazia tudo que era negativo, ele começa a fazer aquilo que é positivo. E como diz na passagem de Mateus 7, a partir do 16, que antes com certeza vai falar dos falsos profetas, mas também vai falar de um bom fruto também, que vai servir para mim e para você, que diz assim, por seus frutos conhecereis, porventura colhe-se uva dos espinheiros e figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore boa dar maus frutos. Toda árvore que dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai. Então temos que produzir bom fruto. Ou a produção de bom fruto, lembrando de novo, vai produzir fruto quem tem o Espírito Santo de Deus. Porque não é de nós produzir o que é bom, é de Deus que está em nós.
Porque se eu e você esperar de mim e de você produzir bom fruto, não vai dar bom fruto, irmão. Mas quando o Espírito Santo toma a nossa vida, você se compadece, você sente a dor do irmão, você sente a dor do outro, e o teu contentamento é fazer o bem, sem importar a quem. E quando o salvo em Cristo ele faz o bem, aquilo alimenta o seu espírito. Mas quando não, qualquer noticiário, a gente vai olhar para como se fosse uma coisa banal e sem importância alguma. Qualquer coisa que você vê, vamos botar assim, um exemplo. Uma pessoa perdeu tudo dentro da sua casa. Eu tenho certeza que você pode estar sem dinheiro nenhum no bolso. Você sendo salvo em Cristo, você vai mover alguma coisa para ajudar aquela pessoa que não tem nada e perdeu tudo. Nem que você ligue para um montão de gente, vamos ajudar. Eu não tenho não, mas a gente reunir, a gente pode ajudar aquela pessoa. Você vai conseguir ajudar de alguma forma. Nem que seja em oração, mas você vai ajudar. Porque Cristo está dentro de vós. E a palavra de Deus diz que Cristo em vós é a esperança da salvação. Então quando Cristo está na minha e está na sua vida, coisas boas iremos praticar. Porque a natureza daquele que foi salvo, liberto no Senhor. Porque sabemos, meus irmãos, que esse mundo está indo de mal a pior. Hoje a igreja de Cristo está sendo blasfemada entre os gentios, por causa de muitos que estão procedendo levianamente, estão procedendo de forma que entristece a Deus. E a igreja de Cristo, ela está sendo difamada em todo o canto desse Brasil. Porque aqueles que deveriam brilhar estão trazendo trevas para muitos e muitos lugares. E isso entristece o nosso Deus. Em 1 Pedro 2, versículo 1, 3, diz assim: despojai-vos, portanto, de toda maldade e dolo, hipocrisia, invejas e de toda sorte de maledicências, e desejai ardentemente como criança receber recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, e se é que já tendes experimentado de que o Senhor é bondoso. Então despojai-vos, portanto, de todo o mal. É necessário que nós tomemos um novo caminho no Senhor. E do leite ao qual essa palavra está falando, é um leite espiritual. É o leite que traz crescimento, é o leite qual a palavra. E leite se fala para quem dá para uma criança o alimento de uma criança recém-nascida. Mas todos nós já fomos recém-nascidos. E na igreja, muitas das vezes, nós, quando entramos, nós estamos como criança, esperando leite para o crescimento. Mas nós, pelo tempo que estamos na caminhada, não deveríamos e não devemos ser como crianças esperando leite. Porque tem coisas que são muito fáceis de fazer, nós não queremos fazer, porque o nosso coração ainda endurece para fazer. Então o leite, quando fala, é uma palavra mais suave, a qual está chegando ainda na fé, está chegando ainda um tratamento mais leve, até criar um tamanho. Quem tem filho sabe como que é. O tratamento de você ter uma criança pequenininha de colo, é primeiro o leite, depois chega o tempo da fruta, da papinha, depois vai subindo um alimento mais... Mas tinha uns primos meus que ia na mamadeira de angu mesmo, chamava... ia no angu, o negócio era meio... Eles chamavam para dentro, e não aconteceu nada, foi Deus. Então, meus irmãos, o alimento sólido que nós precisamos, mas esse leite espiritual, um alimento espiritual, ele traz crescimento também. Outro exemplo, a gente tem filho, a gente sabe que a criança ela vai crescendo,
5 meses, 8 meses, 1 ano, você já vê a criança mais fortinha, pescoço já bem firme, já andando, correndo, caindo, levantando. Então a criança ela vai criando o seu tamanho, se fortalecendo, e aquilo dali vem dar uma alegria ao seu pai, à sua mãe, porque vê o seu filho a crescer. Mas trouxe um exemplo aqui de como a semente para dar alimento. Quando você bota a semente lá, ela seca, quando ela seca 3 dias mais ou menos, depois de 3 dias ela começa a crescer. Assim o Senhor está explicando, aqui nesse exemplo, como é o nosso crescimento. Um dia você foi uma semente, mas hoje, em Cristo, você recebendo o alimento, você vai crescendo, uma semente, ela desabrochando, crescendo, germinando e cada vez mais dando crescimento, como um ramo para dar frutos, como uma árvore que começa a dar semente, daqui a pouco aquelas florzinhas, e daqui a pouco começa a dar fruto, fica aquela árvore bonita, cheia de fruto. É assim que o Senhor quer o crescimento na minha e na sua vida, como o carvalho para ficar firme, como ele enraiza no chão, dá firmeza. É assim um crescimento em Cristo que Ele quer para a nossa vida. Que a gente tenha raiz, que a gente crie, brote como uma semente, que a gente crie ramos. Porque Cristo quer ver o nosso crescimento espiritual. Então, se nada eu, nada você procurar no Senhor trazer um crescimento espiritual, a tendência é não botar mais o pé na igreja. Porque quando eu e você nasce de novo, no primeiro amor, a gente é muito animado. A gente quer fazer tudo, quer evangelizar para todo mundo, quer pregar para os parentes, até um cachorro passar, cachorro, vigia, cachorro. Para todo mundo você quer falar. Né? Mas chega uma hora que se você deixar a bola baixar, o fogo se apagar, você não tem capacidade de falar para ninguém mais do amor de Cristo. Você não consegue mais fazer mais nada. O desânimo vem batendo. Já torna-se um fardo você tomar um banho, se arrumar, botar o pé na igreja. Já torna-se um fardo você abrir uma Bíblia e ficar por meia hora, 1 hora, lendo a palavra do Senhor. Já não é mais interessante você parar e conversar sobre a palavra de Deus. O que já vai brotando naquele que está saindo da presença de Deus? Qualquer coisa ira o coração dele, porque dela. Por quê? Porque o Espírito já está se afastando. Mas quando o nascido de novo, ele permanece perseverando naquilo a qual o Senhor ordenou para o bem da vida espiritual de cada um de nós, você já resiste o maligno. Porque a palavra de Deus diz: resistir o diabo, pois ele fugirá de vós. Quando você vê o levantar de Satanás contra a sua vida, querendo tirar a tua paz, você já vai analisar. É o diabo. Você vai se calar. E se não? Nós batemos de frente, nós brigamos, isso te afasta mais de Deus e declara sem falar nada que a carne está prevalecendo. Um casamento nunca vai dar certo se os dois ficarem brigando dia após dia, porque uma briga dentro do lar demonstra que o diabo ele está prevalecendo no teu lar. Ainda mais na casa de 2 cristãos, o diabo gosta mais ainda, porque ele vai trazer questões para aquela discórdia aumentar. E um fala uma coisa, o outro vai, debate, discute, daqui a pouco estou arrumando minha bolsa e vou embora. É assim. Porque o diabo, ele prevaleceu naquele lar. Mas no lar do que nasceu de novo. Como diz um ditado que muitos anos quando não quer, Deus não briga. Às vezes, tem mulher que fala muito, só misericórdia. Mulher fala mais do que homem. Mas que homem fala também demais. Mas tem dia que tem mulher que está ligada no 220, só fala. Aí você
Já sei. É minha mulher, mas Satanás está querendo uma briga aqui. Aí você já se cala, ou vice-versa. Ou a mulher, o homem fala. Às vezes também te dá uma brecha também, né? A gente também dá uma brecha, não dá só a mulher não, os homens também a gente dá brecha. Então fala, e pum, você já olha para ela assim, eu vou meter o pego assim, que essa mulher hoje tá, vou orar por ela. Então você, Eliseu rindo. Então você fica, meu irmão, atento, atento quando você dá um monte. Mas quando persiste a briga dentro do seu lar, o diabo ele ganha espaço. E o final dessa sequência de briga é separação. E como um lar de quem nasceu de novo, um lar de quem está na presença de Deus em família, pode prevalecer a confusão, pode ir à frente até ao ponto de separação. Então a gente vê, opa, a luz acendeu, eu preciso me fortalecer no Senhor, eu preciso me encher do Espírito Santo de Deus, porque eu estou cedendo demais, a minha carne está prevalecendo. Então, coisas de quem nasceu de novo, está precisando buscar a cada dia mais. E o Senhor fala em João 13:34, diz assim nesse texto: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não sei se você já compreendeu esse texto. A gente está falando de uma nova criatura. Jesus está falando aqui, se amarem uns aos outros, todos vão ver que são de verdade meus discípulos. Então, se eu e você nascemos de novo, dentro da congregação, vamos amar uns aos outros. Vamos amar uns aos outros, porque é um mandamento do Senhor, e prova também que nascemos de novo, e prova também que somos discípulos do Senhor, e prova, se amarmos uns aos outros, verdadeiramente serei meu discípulo. Então um discípulo, com certeza, ele se converteu de corpo, alma e espírito. Um discípulo verdadeiramente, ele ama o Senhor, o Deus Todo-Poderoso de todo o coração. Um discípulo, ele entende que vai se levantar questões, mas ele não vai ceder à carne, para ele deixar de ser uma pessoa nascida de novo, a cair para uma pessoa carnal, uma pessoa que tem prazer em praticar aquilo que a carne deseja, porque um discípulo, ele é convertido no Senhor, e temos que ter bastante atenção em tudo isso, porque de repente eu e você estamos numa igreja, estamos louvando, estamos adorando, estamos fazendo tudo, mas a gente tem que olhar como a palavra diz. Temos que analisar se estamos verdadeiramente na fé, se estamos verdadeiramente na caminhada, ou se eu estou vindo só por vir. Se eu estou vindo de verdade só por vir porque alguém me obrigou a estar aqui. Não, eu vou porque eu estou acostumado a ir. Não, eu vou porque eu sou um salvo em Cristo. Eu vou porque eu amo a Jesus de Nazaré. Eu vou porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu vou porque adorar Ele, porque Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tem que adorar a Deus. Aleluia. Tem que amar uns aos outros. Temos que se encher do Espírito. É bom quando você adora a Deus, o poder do Senhor, a presença inunda a casa. É bom quando você vai fazer uma visita à obra, você está ali, vai lá, ora, ou faz ali uma visita a uma família. Quando você sai de lá, Deus fez a obra lá, restaurou aquele casamento. Você vai fazer uma visita, coloca a mão, o Senhor traz libertação, o Senhor traz salvação, o Senhor traz uma cura. Isso tudo os discípulos faziam. Eu não faço, eu nunca fiz, meu irmão. Só não vai fazer aquele que não estiver em Cristo e aquele que não quiser fazer a obra. Porque quem quiser, com fé vai fazer, com fé vai acontecer. Porque o Senhor opera através da nossa fé. E o versículo do Tiago 1:21 diz assim: portanto,
despojai-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. A palavra implantada é poderosa para salvar as vossas almas. Se a palavra for implantada, ela vai ter ação, porque a palavra do Senhor tem poder. Mas muitas das vezes não permitimos a palavra ser implantada para a salvação de nossas almas. O nosso coração tem dia que pode estar endurecido. Tem uma passagem que fala assim, lá em Mateus 13, que fala antes da parábola do semeador, vai falar que aquele povo estava ouvindo a mensagem de Cristo de mau grado. E Cristo fala, é por isso que vocês não se convertem e são curados. Estava falando para aquele povo. Porque aquele povo não estava ouvindo a mensagem de coração sincero, um coração sincero com o Senhor. Aquele povo estava ouvindo a mensagem de mau grado. E quando aquele povo ouvia a mensagem de mau grado, muitos estavam ali precisando de libertação, de salvação e restauração. E Jesus não operava porque o coração era duro. No mesmo contexto diz, porque o coração de vocês são duros. Falava naquele texto. Então, quando eu e você vem para a igreja, independente da mensagem, a qual, se for uma mensagem de encorajamento, se for exortativa, se for como for, a gente traz para a nossa vida e fala assim, Senhor, eu preciso dessa palavra na minha vida. E começa a resistir o mundo, o pecado, e começa com esforço procurar fazer conforme está escrito, a nossa vida tem mudança. Porque a palavra do Senhor mostra uma coisa. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela vai cumprir tudo que lhe apraz. Olha como Deus fez, olha, Deus fez o mundo e elas sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre as águas. E Deus fez separação da porção molhada e da porção seca. E foi fazendo com o poder da palavra dele. Então, se Deus criou os céus, a terra, os luminares, os animais e tal, tudo que nele fez, que ele fez com o poder da sua palavra, por que a palavra dele não está fazendo mudança na minha vida? O que falta para trazer mudança? A prática dela. Porque tem muitas casas destruídas, muitos lares, muitos lugares que a doença tem prevalecido. Por que não tem mudado? Porque a palavra não tem poder, a palavra tem desde quando eu boto ela em prática. O Salmo 91 em cima da minha estante só prova que eu não leio Bíblia. Sabe por quê? Só está no Salmo 91, né, pastor? Se você chegar um dia, está Salmo 91, chegar no outro, está 92, 93, tá lendo. Se você chegar na minha casa, olhar a Bíblia pendurada lá um dia, 2 dias, uma semana, você não lê não, está desde semana passada. Então, essa palavra é espírito e vida, irmão. E como ter essa palavra no nosso coração? Em João 6,63 diz assim, ó, que o espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Aleluia. Então, o que eu encorajo você a voltar a fazer é ler a palavra de Deus todos os dias, irmão. É ler a palavra do Senhor todos os dias. Uma coisa eu te falo, você vai ler uma semana, talvez não vê o resultado, mas quando brotar 15 dias, um mês, você já vai sentindo o fogo aumentando. Você já vai sentindo o fervor do Espírito bombeando na tua veia. Você já vai se sentindo mais forte a cada dia espiritualmente. Imagine se eu e você botar 1 hora de oração todo dia de leitura. Em uma semana muda totalmente. E tem mais texto aqui, sabe? Ontem eu estava na igreja, eu estava pedindo a mensagem do Senhor. Uma semana eu estava fazendo um devocional, o Senhor me dá mensagem. Ontem eu sentado na igreja, do nada eu estalo essa mensagem para a glória de Deus, que está me edificando. Eu creio que está edificando os irmãos também. Então é necessário a gente falar o que o Senhor bota para a gente falar.
E o que o Senhor botou para mim falar foi essa questão de ser nascido de novo. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Antes a gente ouvia muito essa questão de ler a Bíblia e conhecer a Jesus. De ler a palavra do Senhor e conhecer a Deus, irmão. Conhecer a Deus é você ler a palavra do Senhor. Não tem como você conhecer a Deus se você não ler a palavra de Deus. E como que eu vou me libertar disso, daquilo outro? O texto já diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Nós estamos falando de uma nova criatura, porque eu tenho que conhecer a verdade vos libertará, a verdade me libertará. Vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado, o que vai me limpar é a palavra. Não tem como ser limpo sem palavra. Não tem como ser limpo sem você abrir a Bíblia e ela não te confrontar. Às vezes você está, um exemplo, você está muito triste com a sua mãe, com o seu pai, não está falando. Aí você abre a palavra do Senhor, está lá escrito: se você não perdoar, o Senhor também não te perdoa. Acaba contigo, vai você lá, ó, uma faca na mão. Oi, mãe. Oi, mãe. Já dá um abraço, perdoa, mãe. O que foi, garoto? Não, Jesus não vai me perdoar. Então assim vai, irmão. A palavra, ela vai te orientar todo dia. Porque erramos todo dia. Pecamos todo dia. E a própria palavra, ela vem e mostra pra gente, ó. Cai logo no texto que você deu mole. Senhor. Já sei, o Senhor está falando comigo. Senhor, eu vou consertar. Me perdoa. Então ele é alimento. A palavra do Senhor é alimento. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Que tristeza que me dá ler esse texto. Quando a gente tem pessoas conhecidas, parentes, amigos, que não conseguem dar um passo em direção ao Senhor. Aí você vê, quem tem ele tem a vida, mas quem não tem, quem não quer, permanece sobre ele a ira de Deus. E o pior de tudo, conhecidos nossos descendo na sepultura. E a gente olha para a palavra, olha para tudo isso e fala assim: Senhor, mais um, Senhor. Tenha misericórdia desse povo. E uma coisa que eu falo para os novos convertidos, para nós, os convertidos, vamos botar assim, para a igreja de Cristo, que está cada dia perseverando na leitura, buscando no seu entendimento. A palavra do Senhor diz, para aquele que nasceu de novo, quem tem falta de sabedoria, pede a Deus, que Ele dá de bom grado. Deus não nega sabedoria para mim, não nega para você, não nega para nenhum que está aqui. Mas a nossa oração, ela tem eficácia. Deus, eu preciso de sabedoria, Senhor. Eu creio na Tua palavra, mas eu preciso que o Senhor me ensine ela. Espírito Santo de Deus, abra para mim os mistérios da Sua palavra, porque eu preciso entender. Deus, Ele gosta de quando a gente ora com humildade. Tenho certeza que se você e eu orar dessa forma, as coisas vão começar a mudar. E toda a oração que eu fazia, eu falava: Senhor, me dê sabedoria. Senhor, me dê sabedoria, eu preciso de sabedoria. E até hoje eu oro dessa forma, quando eu preciso de sabedoria. E Provérbio 1:23 diz assim: convertei-vos pela minha repreensão, eis que derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então o que está mostrando? O que nasceu de novo vai lendo, vai praticando, vai aceitando a repreensão, vai se moldando, que o Senhor vai derramar sobre cada um de nós o Espírito e toda a sua palavra vai ser revelada. E então o que eu preciso fazer? Continuar lendo e continuar orando. Se eu estou lendo, mas eu quero aprender, eu quero ensinar também, eu quero pregar. Se o Senhor não me ensinar como que eu vou pregar a sua palavra, se o Senhor não me ensinar como que eu vou praticar aquilo que está escrito, se o Senhor não abrir os meus olhos, como que eu vou fazer? Eu preciso dessa instrução. Então me encha do teu Espírito, me revela o que está além da letra.
E o Senhor tem feito a sua obra em nossa vida. Prova disso é que a cada dia nós estamos procurando andar melhor. Às vezes você está forte, às vezes você enfraquece, mas precisamos manter uma constância. E essa constância, a palavra do Senhor pede de mim e de você, seja firmes e constantes sempre e abundante na obra do Senhor, porque a nossa obra no Senhor não é vã. De que forma que estamos sendo, se eu faço porque eu sou salvo? Estamos sendo firmes e constantes, ou estamos cada vez mais nos afastando das ordens da palavra de Deus, que é benefício para mim e para você? Volto a repetir, se a palavra do Senhor tem poder, se ela vai cumprir tudo que lhe apraz, por que não está tendo mudança muitas das vezes e muitas das vidas? A prática dela vai mudar a nossa vida. É o que eu preciso, é que nós precisamos. Muitas das vezes nós, de verdade, negligenciamos, mas o Senhor quer um povo obediente, porque o Salmo 91, ele mostra uma lista de coisas que o Senhor vai fazer, mas o Senhor mostra naquele salmo ali o que encarecidamente me amou, e aquele que ama é o que obedeceu, que obedece. Então o que ama, que obedece, o Senhor vai livrar ele, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não, e é isso que o Senhor faz. Praga nenhuma entrará em tua tenda. O Senhor faz a quem? Aqueles que obedecem. E nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim, se alguém está em Cristo, não podia faltar esse texto. Olha só, 2 Coríntios 5,17, 18. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, as que se fizeram novas, todas as coisas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas do mundo, aquelas paixões mundanas já passaram, e agora eu vivo em novidade de vida. Eu vivo procurando ter a mente de Cristo, procurando andar como Cristo andou, procurando fazer aquilo que agrada a Deus. E na segunda parte diz, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Claro que o ministério da reconciliação pode ser eu e você. Está sempre se reconciliando, sempre se dando bem. Mas o ministério da reconciliação também eu vejo que Deus e com os homens que estão em rebeldia com o Senhor, através de Cristo, Ele concedeu aquela inimizade que Deus estava com os homens, Cristo quebrou na cruz. Mas nós fomos enviados para reconciliar, através da mensagem, que Cristo morreu na cruz pelos pecadores, e voltando ao homem a se unir de novo a Deus, a crer no sacrifício que Cristo fez naquela cruz para a salvação de cada alma. O ministério da reconciliação, que foi dado a mim e a você. E se eu e você não parar, analisar que muitos estão perecendo, e nos foi dado o ministério da reconciliação, o que será de nós? Precisamos ser participantes da obra salvadora de Cristo. Amém? Marcelão? Aleluia. Irmãos, e a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Então, temos que andar na fé, temos que ter fé, temos que analisar que fé é essa que estamos vivendo. Se a fé que Deus ordenou ou se a fé que eu acho que é. Essa é a necessidade de nossas vidas. Louvado seja o seu grupo de louvor. Aleluia. Aleluia.